Vamos abrir na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Vamos avançar um pouco mais na compreensão dessa verdade maravilhosa. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler até o 12, até o 13, não tem problema não. A gente conclui assim uma etapa na leitura, ainda que nós eventualmente não consigamos abordar todos esses versículos, mas o nosso entendimento vai partir de um texto maior, né? De uma porção maior, explorando o contexto. Ok? Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Queridos, diante de um texto como este, um texto que remete a uma historicidade de aproximadamente 2000 anos, é muito importante que ao lermos o texto e o interpretarmos, nós busquemos compreender a circunstância na qual essas palavras foram ditas ou foram escritas. Para quem o apóstolo escreveu, por que ele escreveu, em quais circunstâncias ele escreveu, o que ele tensionava, qual era a intenção do coração quando ele escreveu tais palavras. Os irmãos, imaginem que no primeiro século, foi um século de transição muito grande, porque Cristo havia vindo ao mundo, havia sofrido a sua morte, crucificação, houve a ressurreição, e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Então, a pregação do Evangelho ali pelos apóstolos no primeiro século ocorreu num momento de muita turbulência, haja vista haver uma resistência muito forte por parte dos judeus, sobretudo dos líderes da religião judaica, do judaísmo. De sorte então que muitos judeus, ou que sejam hebreus, até pelo nome da própria carta aos hebreus, muitos hebreus se converteram ao Evangelho. Ou seja, tiveram seus horizontes, ou os olhos do coração abertos, para compreenderem que a pessoa de Jesus Cristo é o cumprimento em realidade de tudo aquilo que a lei e os profetas anunciaram. Só que quando esses hebreus se converteram, logo eles estavam envolvidos num período de muita tribulação, de muito sofrimento. Isso é declarado com bastante clareza
aqui no capítulo 10 de Hebreus. Só para os irmãos terem uma ideia do contexto no qual esta carta foi escrita. Capítulo 10, veja o versículo 32. Para os irmãos entenderem o contexto dessa carta.